Olá, sou Carolina, fonoaudióloga, trabalho com desenvolvimento infantil. Estou à frente da Ninho e hoje a gente está aqui no nosso segundo episódio do nosso programa Nosso Ninho, onde a gente convida pessoas que sintonizam com nossa forma de trabalho, com a parceria em relação ao desenvolvimento infantil, para falar, né, de temas importantes, discutir atuação multiprofissional nessa primeira infância. E hoje a gente vai estar aqui com Nayara Soares, otorrino, onde a gente vai discutir sobre a relação entre respiração, audição e deglutição e o desenvolvimento infantil na primeira infância. Então eu queria dar as boas-vindas para Nayara. Obrigada, Carol. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. Para mim é uma experiência nova estar aqui no podcast. Acho que a gente vai ter bastante coisa para trocar. Bem, eu sou otorrinolaringologista. Tenho uma formação complementar que a gente chama de fellowship, né? Uma subespecialização em otorrinopediatria pela Unicamp. Temos também mestrado em saúde da criança e do adolescente. Atualmente eu atuo como otorrinopediatra em alguns hospitais aqui de Salvador e também faço parte do departamento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria e também da Sociedade Baiana de Pediatria. Então, meu intuito aí nessa vida é cuidar da saúde oral, nasal, laríngea, auditiva das crianças. A gente vem trazendo, né, o programa do Nosso Ninho como objetivo de criar, né, o acompanhamento e o monitoramento das crianças ao longo dessa primeira infância. Então, a Ninho atua com crianças do 0 aos 12 anos, mas a gente entende que essa primeira infância, né, do 0 aos 5 anos, é a idade de maior importância para o desenvolvimento e que a gente precisa, de fato, estar atento e atuante, né, seja de forma a orientar, prevenir, né, ou intervir de uma forma mais direcionada quando necessário. Pensando nessa dinâmica de quanto o otorrino trabalha com as regiões, né, semelhantes à da fonoaudiologia, a gente se relaciona muito e a gente precisa mesmo atuar em parceria. E aí veio a necessidade da gente falar sobre temas importantes que interferem tanto no desenvolvimento cognitivo, de fala, de linguagem, de aprendizado, que é essa relação de respiração, audição e deglutição. Então, pensando nisso, Nay, como é que você entende as possibilidades, né, dessa relação multiprofissional, pensando nesse desenvolvimento na primeira infância, pensando nessa sua área, né, casando com essas outras áreas de fono, outras áreas médicas, né, nesse cuidado? Então, é fundamental, né? Quando a gente trata de criança, tanto quanto adulto, né? Hoje a gente tem o conceito da multidisciplinaridade, né? O que é isso? Você avaliar o paciente como um todo e ter em conjunto as equipes ali tratando e reabilitando aquele paciente no mesmo momento, né? As especialidades, elas se conversam. A otorrino e a fono têm muito em comum, né? O otorrino atua muito nessas crianças fazendo o diagnóstico. Então, né, a gente precisa fazer um diagnóstico dessa criança, a gente precisa encontrar o que está acontecendo e eu preciso oferecer dispositivos para tratar, né? E a fonoaudiologia entra aí para reabilitar, né? Então, ela vai reabilitar desde a parte auditiva, a parte da linguagem, a parte de deglutição. Então, a fonoaudiologia entra em conjunto, né? É uma parceria. Então, tem algumas doenças, né, que eu falo com o paciente, você acabou de casar comigo, mas você casou também com a fono. Então, assim, a gente tem um casamento, a doença é tal e a gente precisa, a partir de agora, todo mundo alinhar e entrar em conjunto nas condutas, né, porque são complementares e é tudo no mesmo intuito que é levar aquele paciente a melhor assistência possível, né? Então, são atividades complementares que precisam uma da outra, né? A gente vê na nossa prática hoje, que ainda é um pouco difícil, né, de que outros profissionais reconheçam a demanda do profissional da reabilitação, ou, né, vice-versa. A gente até falou um pouco no outro episódio sobre isso, da importância do encaminhar, da importância do reconhecer a demanda, né, e quando um paciente chega pra gente com alteração de fala, com alterações relacionadas à arcada dentária, enfim, né, ou outras situações, uma das nossas primeiras condutas é encaminhar, né, a gente entende isso como parte do processo terapêutico. Então, muito provavelmente não vai acontecer do paciente ir para uma anamnese, a gente identificar no primeiro momento uma respiração oral associada a trocas na fala, ou um histórico de alterações em relação à alimentação, episódios de rinite, enfim, da gente identificar esses aspectos e ele não sair com encaminhamento
para o otorrino, né? Porque isso vai fazer parte da conduta e do sucesso terapêutico dele. E ter profissionais que entendam sobre isso faz com que a gente tenha essa segurança, né? De encaminhar, de conversar sobre, de discutir o caso, porque isso, Sim. né? Isso Sim. é o que vai dar resposta, né? Quantos pacientes ficam ali na intervenção, mas não tem resposta. Assim, e é algo que, infelizmente, né, a gente acontece de ver crianças. Veio a pandemia, a gente viu aquele boom de crianças com atraso de fala. Então, ficou algo muito rotineiro ver criança com atraso de fala. As informações estão aí no Instagram, em todas as mídias sociais. E aí, a criança vai com atraso de fala, a família leva pro fono. E às vezes acontece do fono não mandar pro otorrino. E não tem um diagnóstico complementar. Porque será que ela não fala? Porque ela não ouve? Ou porque ela não está sendo estimulada? Ou porque ela tem uma doença, algum distúrbio, algum transtorno? Então, assim, a gente só vai conseguir começar a responder essas perguntas se eu investigar. Como que eu investigo? O otorrino tem que avaliar esse ouvido, fazer audiometria, exame auditivo, ou um BERA, enfim, não sei qual é a condição da criança. Mas, assim, infelizmente, acontece da gente fazer um diagnóstico tardio, porque aquela criança não evoluiu bem na fonoterapia e quando você vai ver, tinha uma perda auditiva, né? A gente tem uma parceria, com a Ninho, com vocês, né? A gente tem essa troca muito fácil, mas existem outros lugares, né? Alguns lugares mais distantes, enfim, que é difícil essa troca, e aí essas crianças ficam aí muito tempo até ter um diagnóstico certeiro, perdendo aquele tempo de reabilitação. Uma das coisas que a gente vê, né, é a criança com diversos sintomas aí respiratórios ao longo da vida, coisas que a família traz, né, um paciente que vive constantemente obstruído, que tem sinais ali de uma rinite, enfim, então que a gente percebe que às vezes está associado a um sono agitado, questões de aprendizado, questões alérgicas e aí envolve questões alimentares, então, e a gente sempre encaminha, né, para o otorrino, a gente entendendo que tem essas demandas de respiração oral, dentre outras questões que podem estar aí influenciando o desenvolvimento, mas qual que seria esse feeling para a gente desenvolver, né, quando indicar para o otorrino e o alergologista, otorrino, alergo e pneumo, né, ter essa diferenciação. A porta de entrada, de fato, seria vocês? Como é que funciona isso, essa criança com múltiplas queixas, assim? Pronto, assim, o otorrino, ele tá aí como um profissional que vai cuidar tanto da saúde, né, do nariz, da garganta, assim, de grosso modo, né, e auditiva, né, então, se eu falo de uma criança que tem sintomas de infecções, de repetição, sejam sinusites, otites, né, ou uma rinite alérgica, ou uma obstrução nasal que ronca, respira pela boca, bom, esse profissional é o otorrino, né? Se é uma criança que além daquelas viroses, dos quadros altos, nasais em que faz sinusite, ela também tem o que a gente chama de broncoespasmo, né? O que que é isso? É aquela criança que o peito chia, que faz desconforto respiratório, que quando chega na emergência, a saturação do oxigênio não tá tão boa, acaba precisando fazer aquelas medicações que são inalatórias, né? Então é uma criança que tem um acometimento pulmonar também. Então, além aqui dessa via aérea superior, a gente tá vendo uma criança que tá acometendo pulmão, e aí a gente está falando, então, de uma avaliação com um pneumologista. Ou é uma criança, por exemplo, que faz um quadro, ou 2 ou 3 quadros de pneumonias no ano. Isso está estranho, né? É uma criança que vocês estão avaliando lá no consultório e fazendo terapia de reabilitação para uma disfagia. Mas essa criança já apresentou esse ano 3 episódios de pneumonia, comprovadas com raio-x, com infiltrado. É uma criança que precisa de um acompanhamento com um pneumopediatra, né? Então aí a gente tem uma situação que vai direto para o pneu. E quando que eu penso no alergologista, no imunologista, né? Que é a mesma, a especialidade é a mesma. E quando que eu penso, e quando que eu vou encaminhar para o alergo, né? Que é o imunologista. Quando eu estou pensando em uma criança que, além da rinite, né? A rinite alérgica, o tratamento pode ser feito também pelo alergo, né? Ele vai fazer uma imunoterapia específica para essa criança, mas aí é uma criança que também faz reação de pele, então aquela criança que quando faz a picada pelo mosquito, você vê e fica com aquela
pele toda manchada, né? Então faz uma dermatite, ou por picada, ou uma dermatite por contato. Então é criança que tem outras manifestações alérgicas, urticária. Então são crianças que também são um perfil do alergologista. Então são equipes que são complementares. Eu tenho pacientes em comum com pneumo, a pneumo me encaminha, né? Então às vezes o paciente vai para ela por conta de uma bronquiolite, pneumonia, uma asma, mas ela percebe que quando descompensa a rinite, também descompensa a asma. Então a gente fala hoje em dia do conceito de via aérea unida, né? Via aérea única, ou seja, se eu pioro minha rinite aqui em cima, a via aérea é a mesma, eu pioro também minha asma aqui embaixo. Então eu tenho que tratar essa criança mais uma vez como um todo, pensando em todas as especialidades, né? E aí, é bem importante também a gente descartar, né, aquelas crianças que fazem, descartar imunodeficiência, né, o que seria isso? Então, além dessas infecções de repetição que faz, as viroses que usualmente, o que é uma virose? Que eu espero nessa criança em idade escolar e pré-escolar. É uma virose que faz o nariz entupido, tem uma febre de 2, 3 dias, mas ela se resolve em 15 dias sem precisar de antibiótico. Se isso é algo que está acontecendo com a frequência maior ou é uma criança que tenha outros sintomas, né? Algumas infecções atípicas muito graves que precisa ser internada, é uma criança que precisa investigar imunodeficiência primária. O profissional que vai fazer isso também é o alergo imunopediatra. O que a gente vê na prática clínica é que essas crianças que entram, né, nesses processos com grande frequência, então elas acabam tendo prejuízos pela questão auditiva, né, elas acabam não necessariamente evoluindo com otite, mas ficam ali com funcionamento de tuba, né, ruim, fica com um pouco mais de líquido em orelha, fica num quadro pouco funcional, né, para o desenvolvimento de fala, de alimentação, perde, né, esse feedback auditivo, essa entrada sensorial fica prejudicada e a expressão também fica prejudicada. Então eu sempre falo, né, entre respirar e falar, o que a criança vai preferir, ela não tem nem como preferir, né, não é uma escolha, então ela vai optar por respirar. Então a boquinha vai ficar aberta, a língua vai ficar em assoalho, vai deglutir menos saliva, vai estar menos, receptores orais ficam, né, alterados com essa respiração oral, então, que é aquela criança que dá mais trabalho mesmo no sentido de evolução, que a gente está ali trabalhando, mas a prioridade que é respirar, né, ela está comprometendo todo o processo. Então, não adianta a gente fazer super exercícios, a família está presente, ter uma frequência adequada, se esse problema de base não for, né, ainda que não solucionado, mas né, ali minimamente resolvido, monitorado e dadas as condutas necessárias. Então, muitos pacientes com obstrução, né, por adenoide, amígdala, são pacientes que muitas vezes eu falo, olha, a gente precisa primeiro resolver isso, e pensando, né, se é uma família que tem uma dificuldade de logística, uma dificuldade financeira, uma questão mais específica, claro, a gente trabalhar de forma concomitante vai auxiliar, iniciar a terapia antes vai auxiliar, mas se for uma escolha, resolve primeiro a parte respiratória e depois a gente começa, né, o acompanhamento. Então, isso é muito presente pra gente, e o que a gente vê é que ainda as famílias não entendem isso, não entendem o dormir de boca aberta como um problema, o roncar como um problema, o babar como um problema, né? Então, dentro da dinâmica, né, do consultório, como é que chega para você, né, esses episódios mais frequentes, assim, qual é a demanda que mais chega para você no consultório, por onde ela chega, que a gente percebe que ainda existe uma total, assim, falta de conhecimento mesmo, de que aquilo é um problema e de que é o otorrino que pode ajudar. Sim, sim. Hoje em dia, meu consultório é praticamente só criança. Os adultos que chegam é o pai e a mãe querendo otimizar o tempo. Né, a doutora me examina também, tá tudo bem. Aproveita. Então, assim, o que chega, assim, de grande quantidade, primeiro são os quadros respiratórios por obstrução mesmo, né? Então, as crianças com respiradores orais, né? Eu tenho muito paciente respirador oral que quem dá o start para a família é o odontopediatra. Porque a criança respirador oral, ela vai ter um crescimento esquelético ósseo completamente diferente, né? Então, assim, muito odontopediatra acaba me mandando porque chega e você não tem espaço naquela boca para caber os dentes que vão chegar daqui a pouco, né? Então, assim, aí quem dá o start é esse, porque os pais às vezes têm dificuldade de perceber que a boquinha tá aberta,
né? Que o ronco não é bom, é um sono agitado, né? Então, uma das principais queixas que chegam hoje são os respiradores orais, né? As crianças que roncam, né? Tem muito quadro de rinite, né? Então, crianças que fazem aqueles sintomas transitórios de obstrução nasal, de coceira, de espirros, né? Isso acontece também bastante. E as otites, né? Otites, bastante. Né? Então, assim, o pediatra, hoje em dia, a criança fez mais de 2 no ano, os pediatras acabam já encaminhando. E outra coisa que vem acontecendo, felizmente, as pessoas começaram a fazer uma audiometria de rotina, né? Deve ser feita, na verdade. E aí, essas crianças apresentam uma alteração na audiometria que a família não se atentou antes, que a criança estava com alguma dificuldade auditiva, aí chega também no consultório. Essas são as maiores demandas que eu recebo, assim, em maior volume, mas ainda tem também alguns quadros, né? Porque eu acabo fazendo a parte de via aérea pediátrica, que é mais específica, então tem pacientes disfágicos, né? Crianças com dificuldade de deglutição, sindrômicos, que têm paralisia cerebral também, traqueostomizados, ou crianças com estridor, né, que até então não tem um diagnóstico fechado e precisa ser feito um exame em consultório para a gente diagnosticar o que é aquilo, né? Então, assim, esses são os principais, né, as principais doenças que eu acabo atendendo como otorrinopediatra no consultório. E é importante, né, a gente levantar essas demandas, porque foi como você falou aí sobre a avaliação auditiva de rotina, né? Que isso é de fato importante. O que a gente entende é o desenvolvimento infantil, ele é global, ele é ali todo juntinho, mas cada área do desenvolvimento, ela vai ter marcos importantes, né? E o desenvolvimento auditivo, ele também precisa ser monitorado, né? Tanto que a gente tem lá na caderneta de saúde da família, né, o teste da orelhinha, que deve ser repetido, né, com alteração, ou o que fazer, tem todo esse protocolo, mas depois disso, né, então às vezes chega a criança com 5, 6 anos no consultório, com diversas trocas, né, fonético, fonológicas, e a gente pergunta, já fez exame auditivo? Nunca, fez na maternidade, né? E esse desenvolvimento auditivo, ele precisa ser monitorado por uma série de questões, né? Então, o que você entende desse monitoramento auditivo, né? Esse exame de rotina que você falou que levanta essa demanda, porque, por exemplo, às vezes já chega até com o exame auditivo, então lá todos os reflexos alterados. E, né, reflexo ausente, uma curvinha ali que tá um pouquinho mais alta, e aí a família deu tudo normal, né? Não deu uma perda, não deu, né? Tem uma curva de fonométrica alterada, mas saiu como normal, porque aquilo, né, não foi entendido como uma demanda. Na verdade, a gente precisa entender, assim, o que acompanhar dessa criança, né? No sentido de saúde auditiva. Existe uma lei, né, que foi estabelecida em 2010, é obrigatório a realização do teste da orelhinha. Por que que aconteceu essa lei? Porque a cada 1.000 nascidos vivos, de 1 a 3 crianças tem perda auditiva. Essa perda auditiva, ela pode ser diagnosticada ao nascer, e é esse o intuito do teste da orelhinha, mas algumas não. Algumas vai passar nesse primeiro exame, e ao longo do tempo essa criança pode apresentar algum tipo de perda auditiva. Então, a gente precisa acompanhar, né? Em termos médicos, né? Médico, otorrino, pediatra, o que a gente deve fazer com essa criança, né? A gente tem os marcos de desenvolvimento e a gente precisa acompanhar isso nas consultas. E o que a gente tem estabelecido? Nas crianças com fator de risco, que seria o quê? Crianças com síndromes, síndrome crâniofacial, síndrome de Down, por exemplo, crianças com histórico familiar de surdez, criança que ficou na UTI neonatal, que usou algum antibiótico, essas são crianças que a gente tem que seriar os exames auditivos, né? Então tem que fazer com 3, com 6, com 9 meses, com 18 meses, obrigatoriamente. Nas crianças que não têm fator de risco, passou no teste da orelhinha e os marcos estão indo bem, a gente não tem estabelecido pela nossa sociedade brasileira nenhum follow-up concreto, né? A gente segue o que a Academia Americana de Pediatria considera, que seria o quê? Essa criança em idade pré-escolar, né, até 4 anos de idade, o ideal é que faça pelo menos uma audiometria condicionada ou uma audiometria que eu consiga ser bem realizado. E aí, a partir dos 4 anos de idade, essa criança precisa fazer audiometrias anuais, né? Esse é o primeiro ponto de vista.
E por que além, né, desses marcos e essa audiometria precisa ser realizada? A gente tem um dado que é o seguinte: 80% das crianças até os 2 anos de idade vão ter otite média aguda. Quando a criança tem uma otite média aguda, às vezes ela fica com uma repercussão depois disso. Pode ter uma perda auditiva transitória e a gente precisa avaliar. Existe uma outra doença que a gente chama de otite média secretora, que é o quê? É um líquido dentro do ouvido, mas que não tem manifestação de dor, nada disso. E se ele permanecer ali dentro, ele está causando alguma perda auditiva, né? Então eu preciso seriar essa criança. Agora, eu, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador de uma criança, eu preciso ter noção de alguns marcos também. É meu papel, né? O que eu espero de um recém-nascido? Que ele reaja a sons, né? Então, assim, tem um barulho alto, a criança vai manifestar algum tipo de movimento. Aí ela vai crescer mais um pouquinho, lá para os 3, 6 meses. Essa criança começa a rotacionar a cabeça para o lado que tem o estímulo. Tem um barulho aqui, ela olha. E você pode fazer com um chocalho, com algum brinquedinho. Depois disso, a criança começa com a lalação. Aquele babababá, lá. E eu espero que essa criança comece a fazer isso em volta dos 6 meses, mais ou menos. Depois, a criança já começa a se reconhecer pelo próprio nome. Você chama, né? Chama meu filho, chama Lucas. Lucas, aí ele já olhava, ele sabia que era com ele. Com 1 ano de idade, eu espero que uma criança consiga falar entre mais ou menos 5 palavrinhas. Mamá, papá, né? 1 ano e meio de idade, ela já junta 2 palavrinhas. Quer tetê, né? Neném caiu. Neném caiu, né? E com 2 anos de idade eu já espero uma frase que ela consiga se comunicar com um estranho de alguma maneira e que seja compreensível isso. Então, é importante para os pais, para quem é o cuidador dessa criança, entender o que eu espero, né? Porque muitas vezes já chegou no consultório para mim que quem deu o start foi a família. Falou assim: não, doutora, assim, a pediatra falou que é normal, mas eu acho que não tá normal. Por quê? Porque eu vi o coleguinha, o vizinho, né? Tem até uma história muito interessante que lá no prédio, que eu tenho um filho de 3 anos. Lá no prédio, o Lu foi muito falante desde pequenininho. E aí tinha um coleguinha na mesma idade que ele brincava, mas era filho único e não tinha convivência com outras crianças. E daí as babás desciam, e aí a minha babá falou assim: nossa, dona Nayara, aquele menino não fala nada, e Lucas já fala tudo. Até a babá do outro estranhou. Eu falei: mas qual a idade que ele tem? A mesma idade do Lu. Eu falei: e não fala nada? Não fala nada, nem mamãe, nem papá. Isso, ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Aí ela falou assim, então... Aí eu né, supus, eu falei assim: tá atrasado. Ah, então a senhora vai lá falar com a mãe dele. Eu falei: mas eu não conheço nem a mãe. Vamos fazer o seguinte, fale com a babá do coleguinha que realmente tem algum atraso, para ela tentar conversar isso de alguma maneira com a mãe. E foi isso que aconteceu. Ela conseguiu falar com a mãe do bebê e falou: ah, então, parece que tá tendo alguma diferença aqui, porque os outros menininhos da idade... E aí foi o start para a família começar a entender que realmente a criança tinha um atraso. E aí, enfim, posteriormente essa criança fez um diagnóstico, começou a fonoterapia, enfim, hoje tá falando tudo. Mas assim, houve um atraso e quem deu o start? Alguém que já conhecia um marco prévio por conta de uma outra criança que tinha uma fala dentro do padrão que a gente estabelece como normal. Isso que você trouxe é interessante, porque vem o discurso, né, que a gente tenta sempre desmistificar de que cada criança tem seu tempo, né, mas precisa existir de fato uma comparação do que seria ali a maioria ou a normalidade que é dita, né. A gente teve o problema da pandemia que veio e fez com que todas as crianças entrassem num processo de atraso por diminuição de estímulos sensoriais, por diminuição de estimulação, de convívio com a família, de convívio com o meio ambiente, mas isso ainda assim não seria responsável, digamos assim, se tudo estivesse caminhando bem, que com uma estimulação em casa mais direcionada, ou um mínimo contato, que essa criança desenvolvesse essas habilidades. Sim, ia gerar ali algumas alterações, mas não justificar um atraso de fala importante como esse, né? Uma diminuição de interesse pela interação com o outro, um não olhar para um chamado do nome. Então, também entrou nesse processo aí de pós-pandemia uma normalização desses sinais mais importantes, né? E que não, é importante a gente fazer essa comparação. Então, às vezes, os pais falam:
falam, ele teve uma outra, né, teve a irmã, e a irmã falava muito mais que ele, eu sei que é errado comparar. Não, não é errado comparar, tá tudo bem. Claro que cada criança vai ter a sua individualidade, mas os marcos do desenvolvimento, eles precisam estar ali dentro daquela faixa. Alinhados, né, do que é esperado. Então, quando a gente fala do marco, ele é a barreira ali final para que aquela habilidade seja adquirida, né? Quando a gente fala do andar, quando a gente fala em relação à quantidade de palavras. Então, claro, a gente tem aquilo ali como base, né? Outras crianças vão estar muito acima, outras crianças vão estar um pouco abaixo, mas é que nem a linha do crescimento. A gente tem ali uma normalidade, mas a gente precisa estar dentro ali daquela curva. A gente não pode, né, se a gente está muito abaixo, tem algo errado. Se a gente está muito acima, precisa investigar, né? Porque também vão ter repercussões. Não é para comparar, para dizer, o meu é melhor que o seu. Meu é melhor que o seu. Não é isso. É para dizer que tem alguma coisa de errado aqui. Isso, e que a gente precisa... E que a gente precisa trabalhar o quanto antes, né? O cérebro da criança é uma coisa incrível. Quanto antes você faz o diagnóstico e reabilita, Carol sabe, melhor. Né? Então, assim, não vamos perder tempo. Tá, ultrapassou esse limite aqui, a alvo que eu teria, vamos intervir. E aí você trouxe uma coisa importante que foi sobre os balbucios, né? Então, o balbucio, ele faz parte do desenvolvimento, do marco de desenvolvimento. Então, se eu balbucio, é porque eu estou tendo tanto estrutura para fazer isso, né? Condição de fazer estrutura, quanto significa que eu estou captando coisas do ambiente, que eu estou me monitorando, e esse balbucio, ele também vai evoluindo. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma criança com alguma questão de fala, seja por uma questão estrutural, seja por uma questão mais global, geralmente foram bebês silenciosos, que balbuciaram um pouco, que esse balbucio veio mais tarde, né, que não teve uma vocalização, depois uma duplicação de sílabas, e depois a mudança, né, dessas sílabas duplicadas. Então, a criança ali por volta dos 3 meses faz o o a, né, e fica felizinha quando o adulto chega, responde. Depois esse balbucio começa a ter os sonzinhos, né, mais grotais, né, eles ficam ali brincando com a saliva, digamos assim, e depois isso vai virando, né, aquele mamamá que a gente já acha que é mamãe, e eu já falei, né, que ótimo que a gente acha, é isso que faz a criança evoluir para uma mãe de fato. É mentira. Mas a gente mantém a esperança de que é uma mamãe ali, né? Mas ela começa a brincar, né, com sons, o mamá, o papá, o babá, e depois isso vai mudando, badu, ga, né, ela vai juntando. E isso é um ensaio para fala. Sim. Porque muitas vezes a família ou os profissionais entendem, não, deu 1 ano, agora vai falar como se fosse, né, assim, uma mágica. Mas não, existiu todo esse preparo, existiu uma integridade das vias auditivas, existiu uma estrutura que está ali favorável, e existe uma cognição que foi sendo trabalhada, né, durante esse processo. E uma criança que não fala, ela não desenvolve outros aspectos cognitivos de linguagem. A gente se organiza pela nossa fala, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, pensar nesse monitoramento auditivo, pensar nesse monitoramento do desenvolvimento global, né? Faz toda a diferença. E uma coisa assim, a gente não quer aumentar intervenções, a gente não quer onerar esses custos, né, com a saúde, mas pelo contrário, né, se a gente consegue observar, poxa, ele não está balbuciando, né, ele não está respondendo ao chamado do nome, vamos observar, investigar, entender, até porque depois isso vira outros problemas que são mais difíceis de serem resolvidos, né. Sim, sempre viraliza aqueles vídeos de bebezinhos reagindo a músicas, né, então isso já é uma avaliação auditiva, né, porque o menino tá ali chorando, aí o pai toca o violão, aí ele se acalma. Então ele tá ouvindo, tá? Então tá tendo um estímulo e ele tá recebendo aquele estímulo e tendo uma reação, né? Então isso aí já é uma manifestação que ele tá ouvindo, né? Mas a gente tem que ir acompanhando todo esse desenvolvimento aí ao longo da infância. Materiais diferentes, com estímulos diferentes, com sons diferentes. Então, a gente tem aquelas munhequinhas da mão que fazem barulho. Então, conforme a criança movimenta a mão, isso vai gerando maturidade, né, das vias auditivas, porque aquele mesmo som em determinadas posições, em determinadas distâncias, fazem com que aquela via auditiva vá sendo, né, amadurecida. E a variedade disso. Então, ter sons diferentes, expor a música, então, músicas de preferência, né, não associadas a telas, né? Isso é bem importante. Música, gente, sem tela. Sem tela. Teve um caso na semana, assim, retrasada, foi um caso de Ana, que é a fono especialista, né, de bebês da clínica, em que a criança estava meio...
ia precisar passar pela intervenção do pós-FRENEC, e querendo ou não, ela chora um pouco, e a criança não tinha feito nem 6 meses, a mãe falou, não, eu coloco ela para assistir. Aí, não foi 6 meses, foram 3 meses, foi 3 meses, porque a gente falou, não, aí a Ana parou a intervenção na hora e falou assim, olha, eu tô aqui por um outro motivo, mas eu preciso te dizer que, né, a gente não deve colocar, né, a criança não vai sentir falta, ela não vai pedir, vai prejudicar o desenvolvimento. Então, a gente sabe que na nossa rotina, como mãe, como profissional, como, enfim, sustentar isso até os 2 anos de idade é, sim, um grande desafio, mas o quão a gente conseguir postergar, né, é o ideal para o desenvolvimento da criança. E aos 3 meses, jamais, né? Aos 3, aos 6, né? É muito novo. E isso causa realmente alterações no desenvolvimento cerebral mesmo da criança. E oftalmológico também, viu, gente? Sim, pelo amor de Deus. É verdade. Importante. Então, acabei me perdendo do que eu estava falando. Mas, enfim, ter esse ambiente estimulante, né? De uma forma natural, a gente não precisa, às vezes, sentar para fazer aquilo, né? Então, oferecer o estímulo. Ou, muitas vezes, a gente está tomando banho e a criança está ali no tapetinho da sala. A gente conversar com ela à distância, né? Cantar uma música. Então, agora a gente saiu do banho e hoje eu fui pro quarto. A mamãe está aqui no quarto, né? Então, criar ele vai olhar, ele vai procurar o som, ele vai reconhecer a voz da mãe. Então, tudo isso a criança ter uma atenção auditiva, estimular o desenvolvimento de fala, de linguagem e de audição. Assim, outra coisa que é uma dica legal é o seguinte, na hora que você vai dar banho, você vai falando, né? Tô passando sabonete, sabonete cheiroso, cheirinho de lavanda. Então vai falando, né? Então assim, enquanto você estiver fazendo alguma coisa, tô trocando sua fraldinha, tá cheia de cocô, cheia de xixi. Enfim, ele vai falando, você vai aumentando esse vocabulário, ele vai recebendo, ele vai começar a fazer essas linhas neuronais ali, que vão ser consolidadas ainda, né? Isso é o que a gente fala com a criança. Aí a gente tem uma outra parte que é a leitura, né? Porque assim, o que a gente sabe, né? Que o vocabulário que vai ser estabelecido pela criança, só 10% vai ser estabelecido pelo que a gente conversa com ele. Os outros 90% é através de leitura. Né? Então, o nosso vocabulário foi estabelecido dessa maneira. Então, 10% foi o que você aprendeu com seu pai, com sua mãe, na sua casa, na sua escola, e os outros 90% foi através da sua leitura. Por quê? Porque o que a gente fala é uma parte pequena do vocabulário. Quando você lê, você vai ler, você não fala no seu dia a dia. Lá em casa a gente tá na fase dos dinossauros. Então você não vai falar tricerátopo no seu dia a dia. Eu vi um tricerátopo aqui, Lucas. Não vou falar isso, né? Quando que isso vai acontecer? Só quando eu for ler um livro? Então, assim, leiam desde muito cedo. Leiam desde muito cedo, mesmo que ele não entenda. E outra coisa que é legal também, isso vocês da Fono gostam, é você tentar mimetizar vozes diferentes. Muito bom. Né? Isso também. Nai tá quase fono. Eu vou puxar ela pra... Elas que me ensinam. Mas pode, continue. Não, tá muito bom, vai, pode continuar. Então, fazer as vozes diferentes dos animais, né, dos bichos, dos personagens, uma voz mais aguda, mais grave, enfim, mais abafada, isso é extremamente importante para essa criança. Isso. E quando você traz, né, também da leitura, e o livro, ele traz a criança para o concreto, né, para a representação. Então, linguagem, ela é subjetiva, ela não é palpável, né, mas ela precisa desse substrato palpável para ela se construir. Então, quando a gente está mostrando o elefante, apontando a imagem do elefante, ela começa a fazer as representações mentais do que é aquele elefante, que é grande, que tem uma tromba, que faz aquele som. Então, a gente está dando aquele apoio visual, né, e ela vai relacionando e aquilo vai fazendo mais sentido, né? É que nem a gente que, enfim, a gente já teve aquela experiência, então se alguém falar pra gente sobre um lugar que a gente já foi, que a gente já comeu, que a gente já viu, é muito mais fácil daquilo ficar, né, pra gente fazer sentido. Se é algo que está muito solto e que a gente não tem uma outra entrada sensorial, é mais difícil da gente absorver. Claro. Então, livro com textura, né, livro que faz sonzinho, a gente fazer essa variação de vozes, falar alto, falar baixo, vamos cantar agora sussurrando, né? Então, tudo isso é desenvolver
habilidade de desenvolvimento. A criança, a gente tem os sentidos, né? Olfato, gustação, tato, audição. E aí, o que acontece? Quando ela tá nessa fase de aquisição, porque por isso que não adianta, assim, eu já ouvi muito paciente chegar e falar assim, mas doutora, eu deixo ele vendo vídeo educativo. Não vai adiantar de quê, minha senhora? Né? Apareceu uma imagem de uma maçã e fala, maçã, não adianta. Né? O que adianta? Adianta a senhora pegar a maçã. Meu amor, isso aqui é uma maçã, ó. Cheira a maçã, pega na maçã, amassa a maçã, morde a maçã. Por quê? Porque eu tô ativando vários sentidos. Então, a visão é só o que a TV oferece. A visão, o tato, o paladar, né? O olfato. Então, eu tô ativando, né? E aquele cérebro dele, ele tá cheio de receptores para todos esses sentidos. Então, quando eu faço isso, ele aprende muito mais rápido, né? Do que, por exemplo, eu mostrar lá na TV, tem um cachorro. Não, vai lá no parque, na praça, vê o cachorro do vizinho, deixa ele pegar, deixa o cachorro latir pra ele, tu vai tomar um susto. Isso vai ser importante. É assim que ele adquire a fala, não é vendo a TV, né? Assim, eu sou mãe, entendo. Às vezes a gente usa, ok. Mas a gente não pode normalizar isso, né? E achar que essa babá é uma babá, né? A TV é uma babá muito cara, tem um custo muito alto. Então, o quanto menos eu expor minha criança, melhor. E é isso, né? Então, a criança às vezes atrás, o au-au, au-au. O au-au, tem au-au grande, tem au-au pequeno, né? Tem o au-au que é bravo, olha, ele é muito bravo, faz a cara de bravo, né? Então, isso é dar esse repertório para a criança, e você falou, né, vai conversando com o bebê, vai falando que está lavando a mão, o pé, que o sabonete é cheiroso, o quanto que isso é importante, né? Então, por exemplo, algumas crianças chegam no consultório com atraso de fala e de linguagem importante, ou secundários a alguma alteração, ou, de fato, uma ausência de estímulo mais direcionado. E muitas vezes aquelas crianças, elas caem no consultório, né? Elas não chegam lá. Como é isso? Eu não sei que eu vou para Tia Carol, eu não sei o que a Tia Carol vai fazer, né? Eu não sei por que hoje eu não fui para a escola e eu estou fazendo um caminho diferente. E isso faz com que a criança fique completamente desorganizada naquela rotina, naquele ambiente, naquele momento. Então, ela vai chegar no consultório e vai chorar, porque ela não vai saber se aquilo é um lugar que ela vai tomar injeção, que ela vai tomar vacina, que ela vai, né, que ela já tem experiências traumáticas ali de emergência e tudo mais. Por mais que a clínica seja ali, né, lúdica, mas a criança, ela não foi organizada nisso, porque não existia um diálogo, não existia uma conversa, e não porque os pais não querem fazer, porque eles acham que a criança não vai entender, eles acham que não vai fazer diferença. Não, faz diferença desde o recém-nascido, quanto mais para uma criança de 3, de 4, né, anos, que precisa entender quem é ela, o que é que ela pode modificar ali dentro daquele contexto dela, o que é que está sendo feito para ela, o que é que ela vai fazer para o outro. Então, às vezes, só de organizar essa família nessas informações, antecipação, dar previsibilidade, considerar a criança como sujeito, né, dentro do ambiente, já faz toda a diferença. Vou aqui, voltar para... E a gente foge tantão, mas volta. Mas tá tudo dentro do tema. Pois é. Então, tem um tema que é mais polêmico, né, que é essa indicação para procedimentos cirúrgicos, né, pensando aí numa indicação, quando é que seria indicado uma cirurgia de adenoide, quando é que seria indicado a amígdala, quando é que seria indicado que critérios são utilizados para a gente entender que, independente da idade da criança, né, porque tinha-se muito essa questão de, só faz com 7 anos, aí depois só faz com 5 anos, e a gente ainda encontra alguns profissionais que defendem isso, e a gente queria muito entender, de fato, qual é a indicação cirúrgica para esses casos, né, para que a gente também entre ali com a família de uma forma organizada, para dar esse... Pronto. A gente aqui está falando basicamente de cirurgia de remoção de adenoide e remoção de amígdala, só para ficar mais claro, né? Então, que chama adenoidectomia e amidalectomia, que podem ser feitos em conjunto, né, no mesmo momento cirúrgico. Então, assim, basicamente a gente tem dois critérios, né, que são absolutos para remoção das amígdalas, né, que seriam o quê? As infecções, as amidalites bacterianas de repetição, né, então tô falando aí de uma criança que faz 5 episódios no ano, né, que seriam infecções com febre alta, 39, faz placa de pus, faz linfonodo, uma queda do estado geral, e a gente confirma que tem o estreptocócico,
Nem todas as infecções a gente vai conseguir ter essa confirmação. Mas é uma criança que faz muitas infecções, né? Então tem uns números. Então são 5 num ano, ou 3 em um ano, 3 anos consecutivos, enfim. O otorrino ele vai dominar isso aí. Então, essa situação é uma indicação absoluta. Eu preciso operar para eu acabar com aquelas infecções. E a outra é a obstrução. Então, a amígdala é tão grande que atrapalha para respirar. E eu percebo muito mais isso quando a criança deita, né? A criança está em decúbito, então aquilo ali vai fazer um efeito muito pior do que quando ela está acordada. Então, a obstrução, o ronco, a apneia do sono, a respiração oral pela amígdala. Com relação à adenoide, também é um pouco parecido, né? A adenoide, quando ela é muito grande, né? E a gente diagnostica a adenoide grande como? O melhor exame para a gente diagnosticar é a videonaso, aquele exame chato, né? Que passa pelo nariz. E a gente olha com a câmera lá atrás o tamanho da adenoide. A gente vê o quanto isso aí está obstruindo. Não tem, assim, um número mágico, né? 70% de obstrução, 80%, 90%. Às vezes você faz com menos, você tem que fazer uma junção, né? Do que aquela criança apresenta como clínica junto com o seu exame. As pessoas também costumam fazer o raio-x de cavo, né? O raio-x, eu vou conseguir ter uma noção do tamanho da adenoide, mas não é tão bom quanto a videonaso, porque a videonaso eu avalio outras estruturas. Então, posso ter um outro componente, um desvio de septo, um corneto muito grande, né? Então, o que eu devo fazer mesmo é a videonaso. Dói, dói. É chato, mas assim, a criança é vacinada várias vezes no ano, né? Colhe exame de laboratório, então é mais um exame que ela deve fazer. Né? Então, esses são os critérios de obstrução. A adenoide pode ser uma vilã também nos quadros de sinusites de repetição, a adenoidite de repetição, então, em quadros infecciosos, ela também deve ser operada. E em casos de otites médias de repetição e otite média serosa, a depender do tamanho, ela também tem indicação de remoção. Então, esses são os principais critérios cirúrgicos de indicação. E a idade? Confesso que, assim, todo otorrino com quem eu discuto, otorrino pediatra, ninguém nunca achou o artigo que diz que a criança só podia ser operada a partir de 5 anos, nem o que podia ser a partir de 7 anos. Não existe, tá, gente? Assim, a criança pode e deve ser operada a partir do momento que ela tem indicação cirúrgica. Nai, mas peraí, 1 ano de idade? 1 ano de idade. Se houver indicação cirúrgica, se é um componente que está incomodando, está atrapalhando o ganho de peso, a gente sabe, Carol sabe mais que eu, o quanto que num bebê de 6 meses, de 9 meses, uma obstrução nasal impacta na deglutição, né? Então, assim, o recém-nascido, até os 3 meses de idade, ele praticamente respirador nasal exclusivo, ele não sabe respirar de boca aberta. Então, se eu tenho algo que está incomodando muito, eu tenho repercussão no ganho de peso. A criança não consegue mamar, não consegue comer, né? Então, às vezes acontece, você tem um bebê de 7, 8 meses que não tá ganhando peso porque não consegue ter fôlego suficiente para comer e respirar, né? Então, assim, a gente precisa operar. Então, se há indicação cirúrgica, tem que operar. É o que acontece na prática? Não. A gente tem colegas que não fazem, tão pequenos, né? A gente tem o receio da família, lógico, vai ser uma anestesia geral, né? É um pouco diferente, é um procedimento hospitalar, mas se tiver indicação, é um procedimento seguro e deve ser feito. Sim. Então, tem impacto tanto na questão, né, de alimentação, muitas vezes de amamentação, é aquela criança que tem engasgos frequentes e, teoricamente, sem uma causa definida, descompensações respiratórias, né, mais baixas, então acabam evoluindo aí para quadros mais graves respiratórios, porque microaspiram, dentre outras questões, e vai impactar no desenvolvimento de fala, de linguagem, de comunicação e o próprio aprendizado, né? Então, a gente fala muito da criança que ou respira pela boca, é o que ronca, mas existe aquela criança que é mais silenciosa, né? No sentido de que é só uma respiração um pouco mais ruidosa, mas que também faz microdespertares, não necessariamente aquela criança que tem o sono tão agitado, que chama atenção, né? Que, na verdade, nem chama atenção, que eu percebo que algumas famílias não consideram esse sono muito agitado como um parâmetro
de avaliar, né? Então, existem exames específicos para avaliarem a qualidade do sono e não necessariamente só o roncar vai garantir que ele precise fazer, né, cirurgia ou não. Aí vai ser uma conduta médica que vai ser entendido. Mas esse sono mais agitado, o roncar, são mais visíveis. Mas tem aquela criança que tem uma obstrução, que faz apneia, que tem a qualidade do sono prejudicada, que vai prejudicar crescimento, o desenvolvimento, né, hormonal, enfim, liberação de neurotransmissores que vão estar ali envolvidos com o crescimento, com a aprendizagem. Então, muitas crianças que chegam com queixas de aprendizagem, dificuldade de leitura e escrita, dificuldade de atenção em sala de aula, agitação, tem um componente respiratório por trás. E vou ainda jogar uma polêmica aqui, mas nem toda dificuldade na amamentação é a língua presa. Nem toda dificuldade na amamentação, na pega, é a língua presa, né? Então, eu como otorrino pediatra, eu recebo muito paciente, assim, desde muito novinho, recém-nascido, 2, 3 meses, pacientes com outras doenças, laringomalácia, tem obstrução nasal para um desvio de septo, tem uma hipertrofia de corneto, e aí tem um problema nasal, não consegue coordenar. Porque o que acontece no recém-nascido, num bebezinho muito pequeno? Ele precisa coordenar, deglutir, sugar e respirar ao mesmo tempo. Porque ele não larga o peito. Peraí, vou respirar aqui, ganhei o fôlego, vou voltar. Não é isso que acontece. Ele tá ali, coordenando uma coisa com a outra. Se ele tem um nariz que não funciona muito bem, ele não vai sugar muito bem. E não é a língua o problema. O problema aí é outra coisa. Então, é muito importante que seja avaliado nesse aspecto todo, né? Então, não é incomum aparecer, às vezes, o paciente com esse tipo de diagnóstico. É raro acontecer uma adenose aumentada num bebê tão pequeno? Com certeza, né? A gente espera o desenvolvimento da adenose por volta de 18 meses, que é quando a criança começa a desenvolver aquele tecido linfóide. Mas antes disso, tenho casos. Tenho vários casos no consultório. 6, 7, 8, 9, 10 meses. Acontece. E aí, às vezes, ninguém nem acredita. Jura que tem? Eu falei, tem imagens. Mostra o exame. Pronto. Tenho imagens. Que a gente percebe, né, que os pediatras, né, eles são os gestores do caso, digamos assim, né, só que existem muitas demandas, né, para que ele consiga ali dar conta do desenvolvimento, do ganho de peso, da amamentação, da introdução alimentar, enfim, de todas essas demandas que vão surgindo. E apesar de ser o gestor do caso, o que a gente sente hoje é que quanto mais a gente tem esse profissional pediatra que está atento, isso aqui eu acho que o otorrino pode te ajudar mais, isso aqui eu acho que a nutricionista pode te ajudar mais, e trabalhar mesmo, né, em conjunto ali, ter de fato ele ser um gestor do caso e a gente está contribuindo para o desenvolvimento da criança. Então, eu brinco que é o maestro, né? Ele é o maestro, gente, nós somos os músicos e a sinfonia é a criança, então todo mundo tem que trabalhar em harmonia ali. Exatamente, se só tiver o maestro não tem, né, e se só tiverem os músicos também não tem o espetáculo. E Nai é otorrino, né, do meu filho, e aí eu brinco, eu falo, eu tenho 2 pediatras quase, né, porque então eu já sei qual é a demanda que Nai que vai ajudar mais, né, ele acaba fazendo outros acompanhamentos com outros profissionais, e por ser da área do desenvolvimento, eu entendo, né, o papel de cada uma, mas o quanto é importante fazer esse chamado para que os pediatras entendam que é importante fazer essa partilha, né, do que o outro profissional pode estar ali auxiliando, para que as coisas não se percam, né, porque eu brinco que pai, mãe só escuta pediatra. Eu nunca vi uma coisa dessa, é muito triste, né? Mas o pediatra nunca falou, o pediatra nunca sinalizou que seria importante. Então, a gente meio que é colocado à prova, né? A orientação que a gente está dando. E aí optam por levar a orientação que a gente está dando para o pediatra, para eles validarem e só aí procurarem. E muitas vezes falam, não, o pediatra falou que não realmente. Eu sei. E isso é triste, né? Eu sei. Eu vivo isso em ambiente de UTI, né? Assim, UTI neonatal. Então, assim, as meninas são muito boas, as meninas avaliam e falam pra mim, é disfágico, tá engasgando, tá aspirando saliva, eu tô chamando você. Eu falei, mas pra quê? Você já sabe tudo, já viu? Não, mas os pais não estão acreditando em mim, ninguém tá acreditando. Aí você vai lá, faz o exame, mostra
Imagens. É. Aí acredita, mas ó, pessoal, tem que confiar muito no trabalho das fonos. As meninas são muito boas, elas sabem. Então, assim, a fono consegue fazer uma avaliação direta. A nossa avaliação como otorrino é complementar. E o que a gente falou no início é importante, mas a gente tem muito dado já desde o começo, né? A gente se complementa, né? Nai, de forma bem objetiva, quais os sinais as famílias devem observar pensando na respiração e na audição desde o nascimento? O sinal de que não tá indo bem, não é isso? Isso, sinal de que não está indo bem. Respiratório, né? Então, assim, o que eu vou observar que não tá indo bem? Então, meu bebê, ele tá no peito, mas ele tá engasgando, tá tossindo. Isso não é normal, tá? Todas as mamadas é uma criança que tosse e que engasga. Às vezes pode ter a cianose, que a gente fala, que é o quê? A criança fica roxinha, parou de respirar. Uma criança que tá engasgando e tá precisando de manobra para desengasgar. Então, isso é o primeiro ponto. Isso não tá normal, isso é uma queixa respiratória. Outra coisa que não é normal também, uma criança que faz algum ruído para respirar. Esse ruído pode ser um estridor. O estridor, o que que é? É um ruído um pouquinho mais agudo. É isso aqui, ó. Então, ela puxa o ar e faz esse ruído, né? Isso geralmente pode acontecer quando mama, quando chora. Então, o estridor não é normal, precisa ser avaliado por um otorrino, tá? Outra questão, a criança ronca. Não é normal. A gente costuma ouvir: ah, doutora, mas eu ronco, o pai ronca, a tia ronca, todo mundo, o cachorro ronca. Não é normal ele roncar. Não é normal a criança roncar, tá? Então, a criança que ronca sempre, isso não é normal, né? Então, todas as noites isso acontece, não é só quando tá gripadinha, né? Ou a criança, e aí do ponto de vista auditivo, né? Então, se eu tenho um recém-nascido que não reage ao som, que é aquilo que a gente falou, então, tem uma explosão, a criança não se assusta, tem um ruído, não se assusta, uma criança que não entende o nome dela, já sabe que é ela, com 1 ano de idade, não tá falando pelo menos 1, 2 palavrinhas, não compreende, não reage a som, isso é sinal de que não tá indo bem e precisa, sim, de uma ajuda o quanto antes melhor. Crianças que babam, roncam ou dormem de boca aberta, o que é que isso significa e como é que deve intervir, como a gente deve intervir? Pronto, provavelmente é uma criança que está tendo alguma obstrução ou no nariz ou na rinofaringe, né? Então, assim, existe alguma coisa aí que não tá deixando aquele ar passar muito bem, né? Então, tá alterado. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, fazer realmente o exame físico, fazer um exame que é a videonaso, para avaliar qual é o ponto de obstrução daquilo ali. Descobrindo o ponto de obstrução, a gente passa, então, para um segundo momento, que é tratamento, né? O tratamento é cirúrgico, o tratamento é medicamentoso. Muitas vezes a gente faz um tratamento medicamentoso porque a gente encontra, então assim, tem uma adenoide grande, mas também tem uma rinite alérgica, tem um corneto grande. Então, muitas vezes a gente trata medicamentoso, a gente faz medicação e no segundo momento a gente reavalia e vê como aquilo ali tá. Doutora, evoluiu super bem. Resolveu o problema. Porque grande parte das crianças, né, a gente está falando muito de cirurgia de adenoide de amígdala, mas grande parte dos respiradores orais e dos roncos, das apneias, é por uma rinite alérgica. É algo muito frequente. Ou rinites infecciosas, que é o quê? Aquela infecção ali que o tempo inteiro eles estão tendo, né? Que é os resfriados da escola. Né? Então, às vezes, a gente resolve com medicamento, às vezes não é cirúrgico, né? E outras vezes, tantas, como a gente já falou, pode ter indicação de fazer a cirurgia de adenoide, a cirurgia da retirada das amígdalas, uma cauterização de corneto, por exemplo, também pode ser necessário. Tem, além da videonaso, tem algum outro exame complementar que você indique, ou alguma avaliação específica que você indique para intervenção nos casos? Como a polissonografia ou essa avaliação clínica associada à videonaso já é suficiente? Assim, quando a gente fala em criança, e isso eu não tô falando da minha cabeça, tá certo? A gente segue um guideline, o guideline americano sobre ronco e apneia do sono em criança. O que tem estabelecido? Polissonografia a gente reserva para 2 situações. Uma situação, crianças sindrômicas, crianças com alterações craniofaciais, então nascem com algum tipo de má formação craniofacial ou com que tem alguma outra síndrome genética, uma síndrome, por exemplo, de Down. Então, eu preciso, nessa criança, antes de operar, fazer a polissonografia. Por quê? Porque eu preciso descartar outros motivos para ela ter dificuldade de roncar. Quais seriam eles? Algum problema, alguma obstrução por causa central. Então, assim, o cérebro não manda o comando, a criança faz a apneia, então não passa o ar, é isso que acontece. Então, são crianças que eu preciso fazer a polissonografia. Segunda indicação de fazer polissonografia em criança,
Eu faço o exame físico, olhei lá, não tem corneto grande, não tem adenoide grande, não tem amígdala grande, não tem nada, mas a criança não dorme bem. Aí eu preciso de algum documento para saber se dorme bem ou não dorme bem. Ou então, quando a minha opinião é diferente dos pais, eu percebo que a criança chega com aquela cara do respirador oral, né? Aquela olheira, a maçã do rosto lá atrás, o aumento longitudinal do rosto, a boca entreaberta. Não, doutora, mas ele não fica sempre assim. Eu falei, acho que fica. Então, é uma contraposição. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a polissonografia, que a gente vai ter um documento para dizer se ele tem ou não. E aí os pais possam se convencer de que aquela criança precisa de indicação cirúrgica. Em alguns casos a gente vê a audiometria vindo aí como demonstrando, né, que existe ali uma alteração respiratória que ainda que não seja uma obstrução mais importante, mas que gere esses casos de rinite alérgica, né, com frequência, e que a gente tem uma tuba auditiva que não está funcionando tão bem, um líquido que fica ali em orelha, e isso vai comprometendo, né, o desenvolvimento. No geral, a audiometria te ajuda na sua conduta clínica ou é uma coisa que não, assim, não é utilizada como critério, é algo que você pede como monitoramento, como é que funciona, assim? A audiometria eu sempre faço como monitoramento, né? Então, a criança chegou para mim com 2, 3 anos, nunca fez uma audiometria, eu vou pedir e eu vou avaliar. No meu próprio exame físico, eu já percebo alguns sinais, né? Se tem o líquido ou não tem, eu consigo ver isso na otoscopia, mas eu não tenho certeza sobre o impacto. Então, a audiometria vai me dar dados concretos, numéricos sobre isso, né? E aí, às vezes, na verdade, a criança chega com uma queixa de que não fala alguns fonemas, né? Tem uma dificuldade quando, por exemplo, está num ambiente ruidoso de compreender o outro. Tem uma intolerabilidade a ruídos muito altos. Isso aí já não me dá uma dica que existe algum problema aí nessa orelha média. Então, eu faço a audiometria e eu acabo percebendo aí, o exame vem, alguma perda auditiva. Isso é muito comum nas crianças com otite média serosa. Para eu me indicar, existe um procedimento cirúrgico para isso, né, que chama timpanotomia com tubo de ventilação, em que eu faço uma cirurgia, vou fazer uma perfuração lá no tímpano, vou tirar todo aquele líquido, aquele catarro que estava ali dentro e vou colocar esse dispositivo que chama tubo de ventilação e vai servir para aerar essa orelha média e essa criança ter uma condição de ouvido médio muito melhor para que ela consiga ouvir melhor e passar mais ilesa dessas infecções, né? Então, nessas situações, a gente precisa fazer audiometria sempre de controle pré-operatório, pós-operatório também. Certo. O que a gente tem como, assim, sinais básicos, né, que a alteração respiratória está trazendo impactos, né? Então, a gente tem uma criança que tem, muitas vezes, um atraso de fala ou uma troca, né, de fonemas, uma criança que muitas vezes tem esse perfil, né, facial do respirador oral, então olheira, aquela criança que acorda ou mais indisposta, ou que tem o sono mais agitado, ou que fica mais irritável ou mais agitada, né, então é um sinal também que a gente observa em consultório. Existe muitas vezes uma queixa escolar de atenção, de responsividade às atividades. Cognitivamente a criança vai bem, mas ela não responde de forma esperada quando as atividades são mais estruturadas, porque envolve nível de atenção, de tolerância, né? Então, são sinais que a gente fica atento. Então, existindo alguma dessas questões, a gente precisa pensar, né, se existe aí a avaliação clínica associada a uma avaliação objetiva, exames diagnósticos e avaliação clínica do profissional, né, para a gente poder intervir de uma melhor forma. E muito cuidado, né, porque assim, hoje em dia a gente vê muito se falar em diagnóstico de autismo e TDAH, né? Agora, se eu chego no consultório e a família tem uma queixa de um paciente, de uma criança que tem irritabilidade, nervosismo, falta de atenção, então isso me faz pensar como está a qualidade de sono dessa criança, né? Como que essa criança dorme bem? Então, assim, em primeiro lugar, antes de fechar o diagnóstico, né, de um TDAH, é descobrir se tem uma qualidade de sono bom, porque mimetiza. Né? É só a gente lembrar como é que a gente fica no puerpério enlouquecida, porque a gente não dorme, a criança não dorme. Então imagina você ter uma criança que não dorme o tempo inteiro bem, né? Não tem um sono reparador. É engraçado até porque durante o sono a gente tem a produção de hormônio, de crescimento, de H. Essa semana eu atendi um pós-operatório de 3 meses, de adenamígdala, respirador oral, tinha apneia do sono, e aí ele voltou pra mim e o menino cresceu
engordou. Eu falei, outra criança, sabe? Com 3 meses. Então, assim, você vê o quanto que tava privando, né? Então, assim, é importante realmente a gente se preocupar aí nessa qualidade do sono. Não ficar pensando, será que é autismo? Será que é TDAH? Às vezes não é, às vezes é um problema de sono. Então, é importante a gente avaliar como um todo a criança e sempre com essas queixas de hiperatividade, desatenção, nervosismo, irritabilidade, questionar sobre o sono. Sim, vou trazer, né, o relato pessoal. Então, meu filho está em processo diagnóstico, né, de TDAH, ele já faz acompanhamento, já faz terapia desde os 2 anos de idade, ele tem outras, né, questões de processamento sensorial, enfim, né, por estar com um olhar mais atento, por ser da área de desenvolvimento infantil, então algumas coisinhas eu percebo desde do nascimento, e de fato existia, né, uma questão respiratória importante, então existia ronco, existia uma amígdala aumentada, existiam episódios frequentes, né, de sinusite, de rinite, e inclusive no processo diagnóstico, onde foi feita a avaliação por neuropsicólogo, psiquiatra, e etc., eu falei, eu só considero essa avaliação depois que eu resolver a questão respiratória e eu refizer a avaliação, né, depois do tempo adequado. Então, ele teve o processo aí, vem construindo o processo diagnóstico há 1 ano, mas ele vai passar por uma nova avaliação tendo resolvido ou melhorado em muitos por cento essa questão respiratória. Hoje ele é uma criança que dorme, ele ainda apresenta episódios de obstrução mais frequente, ele tem uma predisposição aí a desenvolver esse processo da sinusite por questões alérgicas, alimentares, enfim. Mas hoje a gente consegue ver o quanto a qualidade de sono melhorou e muito as questões comportamentais e de atenção e etc. Ainda tem o basal, então o basal tá ali, mesmo tendo resolvido outras questões. Sim. A gente melhorou com as intervenções médicas e com as intervenções da terapia, mas se ele minimamente desregula, tá tudo ali. Então, assim, segue ali, ok, a gente tá, né, vai intervir em relação a isso, mas a gente não pode não considerar resolver toda essa questão para que a gente tenha, de fato, um diagnóstico fidedigno. Né? Não é que a gente minimize as outras alterações, mas existem coisas fisiológicas que são, né, preponderantes antes da gente, de fato, fechar um diagnóstico. Né? Queria que você ficasse à vontade para dar, né, falar ou trazer um pouco da sua prática, do que você, né, trabalha, o que é que você gostaria de fazer, se tem algum projeto que você está, enfim, pensando, ou enfim, convidar as pessoas para conhecerem seu trabalho, como é que funciona o seu dia a dia. Bom, pra mim foi muito bacana estar aqui, viu? Adorei esse negócio do podcast. Acho que eu vou querer fazer mais. Uma luz, né? Um negócio. Pode fazer, Rodrigo. Rodrigo é ótimo. Quero ser contratado. Bom, de projetos, né? Eu continuo atendendo em consultório, né? Eu faço muito essa parte de otorrinopediatria. Meu foco é cada vez mais expandir isso. E em unidades hospitalar também, eu gosto muito de trabalhar no ambiente de UTI e pacientes cirúrgicos, né? Pacientes mais graves, que fogem um pouco desse contexto aqui que a gente falou, mas são pacientes sindrômicos. Então, esse é um dos meus focos, realmente, essa parte de via aérea pediátrica, é uma paixãozinha que eu tenho, né? As crianças que têm algumas doenças laríngeas, que a gente fala, né? É uma coisa bem, assim, importante. De projeto para esse ano, a gente está programando aí mais pro final do ano, provavelmente vai ter não posso dar muitos spoilers, mas a gente deve receber uma convidada aqui em Salvador, de via aérea pediátrica, para fazer um curso aí para nós, né? E a gente está programando para o ano que vem. Esse ano a gente fez uma coisa muito menor, que foi o evento do Dia da Criança Traqueostomizada, que é dia 18 de fevereiro. É uma luta que a gente está tendo enquanto otorrino, mas também enquanto pediatra. A gente tem a junção de várias sociedades, cirurgia torácica, que são crianças que têm traqueostomia, e a gente precisa realmente de olhos para essa criança, né? Porque no ambiente do SUS, são crianças que não têm os insumos necessários para o dia a dia, né? Então, assim, pré-estabelecidos. São crianças que precisam de aspiração de cânula, de luva, coisas básicas a gente não tem. E a gente também não tem as cânulas nem locais de referência. Então, ano que vem, a gente deve fazer um evento um pouco maior, que a gente vai conseguir expandir isso para outros profissionais para chamar a atenção. Porque isso não é uma exclusividade, essa falta de assistência não é uma exclusividade do nosso estado da Bahia, mas também de outros lugares do país. E a gente está tentando levar essa causa para o Congresso Nacional, né? A Sociedade de Otorrino tem feito isso.
Esse ano a gente já conseguiu uma vitória a gente já conseguiu a vitória da comemoração do dia, que é uma conscientização, na verdade. A segunda agora foi a gente levar o projeto para o Congresso Nacional, para que ele seja aprovado, que a ideia é a gente conseguir fazer centros de atenção para esse tipo de criança. Então, assim, o meu sonho, o meu projeto, que eu espero que dê certo um dia, é realmente a gente conseguir fazer essa assistência de qualidade no SUS. Muito legal. Hoje em dia, né, eu trabalho com essa área do desenvolvimento que é menos crítica, né, que é menos grave, apesar de ter a experiência, né, de trabalhar com esses pacientes no âmbito hospitalar ou no âmbito domiciliar, e é uma população que, de fato, né, precisa de uma atenção, que é como você trouxe, né, é oferecer condições mínimas de assistência, né. Então, quando a gente está conversando aqui sobre desenvolvimento e questões mais globais, a gente não pode deixar de esquecer dessas crianças que têm outras alterações, que têm outras síndromes, que elas também precisam ter acesso, né, a esse serviço, seja no SUS, seja de forma, né, privada, porque também esses serviços, eles são os particulares, né, são de um alto custo, não existem políticas que cubram, né, o atendimento integral de diversas terapias, enfim. Então, a intenção é que a gente possa, né, dar esse suporte e ir crescendo aos pouquinhos para que também chegue, né, nessas várias populações, né? Então, é o objetivo da Ninho e do programa do Nosso Ninho é que a gente esteja com esse olhar atento para a infância e com a intenção de agregar, de orientar muito essas famílias, de orientar os educadores, que é uma outra porta que a gente precisa, né, tá ali batendo, porque é quem está em contato direto com essas crianças, é quem precisa também ser capacitada, porque não tem, né, isso na formação. Então, para que a gente consiga levar isso para os diversos ambientes, para as babás, para as avós, né? Então, a gente brinca que é entregar a palavra sobre o desenvolvimento infantil, pensando nessa idade de desenvolvimento neurológico tão importante, né, que é a fase da neuroplasticidade, né, e de oferecer condições de desenvolvimento adequado para a vida toda, né. Então, queria agradecer a Nay por ter participado, por ter contribuído, né, de forma tão importante. Foi um bate-papo, além de muito legal, muito tranquilo, foi um bate-papo com muita informação importante. Então, é um tipo de vida que você anota, né? Então, Nay trouxe referências importantes pra gente, foi muito bacana. E convidar vocês para continuarem aqui, que vão ter outros momentos como esse, né, importantes. A gente pode vir aqui junto também falar sobre um outro tema específico. E agradecer a presença de vocês e de Nay aqui. Pessoal, obrigada pela atenção. Carol, obrigada pelo convite. Vou estar sempre disponível, sempre precisar. Estarei a postos. E continuem ligados aí no canal, porque tem mais coisa boa que vai vir, hein?